Por que jornalismo, cara? Cara, por que jornalismo? Eu sempre conto essa história porque faz todo sentido. Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito forte com família. Tô falando aqui dos meus irmãos, né? Falei da minha mãe no começo. Uhum. E o grande amor da minha vida era meu pai, assim. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2021. E ele era cego. Totalmente cego. Ele tinha uma doença que... Ficou ao longo da vida? Ficou ao longo da vida. Tá. Chama retinose pigmentar. E é uma doença na retina que pode ou não progredir. Então, quando eu nasci, meu pai enxergava ainda. E essa doença, ela faz você perder a visão panorâmica, assim. Então, chega um momento que você não tem mais nada aqui, assim. E aí, ele descobriu a doença, não tem como saber se ela vai progredir ou não. Então, ele foi vivendo a vida dele e aí foi perdendo a visão até o momento que ele perdeu totalmente. E aí, eu era muito próxima dele. Tipo, uma coisa, assim, de alma, assim. Quase não é pai e filha, mas é amizade, assim. Uma coisa muito parceira, assim. E aí, quando meu pai perdeu a visão, a gente também teve que reaprender a se relacionar com ele, a entender o que ele estava passando, a família inteira. E aí Isso aconteceu, ele tava coroa? Ele tinha quantos anos? Ele começou a perder mesmo, assim, eu acho que eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos. Então, ele tinha uns 45, mais ou menos. Tá. E aí, então, eu cresci vendo esse processo acontecer. E também cresci meio que sendo o olho dele, ele falava. Então, por exemplo, se a gente estava assistindo a um jogo, eu contava pra ele o lance. Sei lá, pai, o cara veio por trás e fez isso. Ou a gente estava assistindo a um filme, a gente ficava ouvindo, aí ele falava, como é a pessoa? Então, eu meio que descrevia tudo pra ele, assim. Então, me pareceu tão natural seguir por um caminho que fosse contar história, sabe? Então, um caminho que... Eu sempre gostei de escrever também, eu escrevia carta pra todo mundo, eu tinha papel de carta, eu adorava redação na escola. Então... Eu sempre fui mais por esse lado, sabe? De contar história, de escrever. Eu adoro fazer isso. E aí, foi isso. Foi natural. Aí eu falei, quer saber? Aí eu quis ser jornalista esportiva no começo, porque era a minha relação com meu pai, né? Meu pai é corintiano, doente, assim. Então... E você deve ser corintiana também? Também. Depois que ele morreu, eu confesso que eu parei, assim, um pouco, porque era com ele, né? Então, assim, hoje, se você me perguntar quem joga no Corinthians, eu já nem sei mais, porque me machuca um pouco, Entendi. assim... Mas no começo eu queria ser jornalista esportiva. A ideia era trabalhar ali, tipo, porque eu sabia que isso ia ser legal pra gente. Sei lá, era uma coisa que eu queria fazer por ele, de certa maneira. Mas nem sempre a gente consegue o que a gente quer logo de cara, né? Então a vida me levou pra outro caminho. Fui fazendo outras coisas e tal. Fui trabalhar no esporte 10 anos depois de que eu comecei. E aí já nem queria mais, já não era mais o que eu queria. Mas é isso, aí fui pro jornalismo e foi por causa dessa minha relação com meu pai, assim. Onde que tu teve experiência no esporte? No Globo Esporte, na Globo. Eu fiquei 8 meses no esporte. Quando eu saí do G1 Minuto, eu fiquei 8 meses. Só que eu fiquei pouquíssimo, assim, Eu cheguei 2 meses antes da Copa e... Obviamente eu não ia chegar aí pra Copa, porque eu realmente não tinha experiência nenhuma na área, né? Eu tava fazendo política e economia. Do nada eu vou, sei lá, não sei a escalação de ninguém, gente, desculpa. Preciso chegar, né? E aí, só que aí eu vi que não era o que eu queria, assim, sabe? Porque naquele momento da minha vida, trabalhar com esporte, meu pai já mais velhinho, foi em 2018 isso, 2018, significava estar longe dele. Então, várias vezes eu fui pro estádio pra fazer o jogo e tal, e aí eu tava vendo o Corinthians no estádio, mas eu não queria estar no estádio, eu queria estar com ele assistindo, entendeu? Então, naquele momento da minha vida já não fazia mais sentido. Então, estar trabalhando significava estar longe dele. Então, não valia a pena. A conta não fazia sentido. Bom que não deu certo, então, o jornalismo esportivo, né? Porque eu talvez teria perdido muitos momentos com ele, entendeu? Então, é isso. E você ia ter que ressignificar um monte de coisa porque você ia trabalhar com uma parada que ia te lembrar dele o tempo inteiro. E você... É aquela coisa, você transforma o seu prazer em obrigação. Já passei por isso. E acaba perdendo o tesão na coisa, sabe? Então é isso. Eu fiquei ali 8 meses e eu lembro que eu ficava, não, eu quero ir pra casa ver o jogo com meu pai, sabe? Não faz sentido. E acabei mudando depois, fui pro entretenimento de vez. Mas foi bom pra eu saber que é o que eu não queria, assim, sabe? Isso é importante. Senão eu ia ficar sempre com... Quando tu fazia o G1 em 1 minuto ali, não era mais estagiária, já tava... Não. Eu comecei no G1 Minuto em 2015... O G1 Minuto estreou em dia 20 de abril de 2015 e eu já tava na Globo há 7 anos. Começou na Globo? Comecei, primeiro trabalho. Com 18 anos em 2008 e 7 anos depois eu fui pro G1 Minuto. Estagiária, fiquei lá 2 anos, depois fui efetivada e fui... Sabe, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos. Aqueles lugares que você vai, tem um espacinho, eu tô indo. Aí foi. Cara, e esse G1 em 1 minuto aí é impressionante como marcou muita gente, cara. Demais. Porque
Até a galera que falando, aquela mina lá do G1 em 1 minuto. Não, nem falava assim, G1 em 1 minuto. Até aquela hoje. mina que aparecia lá falando as paradas rapidão, com a roupa, Sim. com a camisa diferente. Até hoje falam pra mim isso. Eu falo, gente, eu saí em 2018. O quê? 5 anos quase. E as pessoas ainda lembram disso. E aí falam, Mari, usa uma camiseta aí. Eu falo, gente, eu uso ainda, mas hoje eu tô com 33 anos. Eu talvez não use mais tanto, assim. Mas ainda tem minhas camisetas. O que quer dizer com isso, Mari? Nada. Não, mas é que o meu estilo mudou, assim, um pouquinho, sabe? Tá. Então, Lado, sabe? As pessoas quase não me percebem. não te reconhecem. É. Eu percebi isso com mais força ontem, que eu fui gravar uma parada e eu tinha que estar de calça comprida, tinha calça jeans e um tênis. E uma camisa polo. Cara, a última vez que eu usei essa combinação, eu tava dando aula de inglês. Foi a última vez que eu usei essa combinação, 2016. Nossa, mas é muito doido porque as pessoas veem a gente, né, e tem essa imagem fixa de quem a gente é, assim. E eu sempre brincava com isso. Eu falei, o G1 Minuto, uma coisa que muita gente não sabe é que as roupas eram minhas. Então não é que existiu uma estratégia do tipo, tá, vamos colocar uma pessoa na TV usando camisetas. Não. A ideia do projeto era, vamos colocar as pessoas que a gente selecionou ali da galera da internet pra dar notícias no meio da programação. E elas vão ser quem elas são. Então, acontece que quem eu sou é essa pessoa. Então, eu usava as minhas roupas. E então, aí, como essa era a ideia, ninguém te gongava também. Não. Eu falo que eu tive, assim... e eu sempre reconheço isso. Eu falo isso, gente, não fui eu que... sou contra o sistema e vou, sabe, contra tudo que eu aprendi na faculdade e vou pôr minha camiseta e vocês que lutem. Não, pelo amor de Deus, eu não tinha essa pretensão nenhuma. Então, o que aconteceu foi, me convidaram, falaram que era um projeto que tinha essa liberdade e viraram pra mim e falaram, Mari, seja você mesma. Eu falei, vocês têm certeza? Tem. E aí eu lembro que até nos pilotos eu me arrumei. Eu tenho um TED Talks que eu falo sobre isso, né? Que é um TED Talks que fala sobre autenticidade. Quando me chamaram pra fazer o piloto do G1 Minuto, eu coloquei a roupa séria. Eu fui de salto, eu fui de camisa. Porque eu achei que era isso que eles esperavam de mim. Então eu fui meio que fantasiada de outra coisa, sabe? Então quando eu cheguei lá, falaram, não, o que você tá fazendo? Tipo, não, a gente quer você. E aí eu usava minhas roupas. E era muito, muito legal, assim. Porque ao mesmo tempo que foi muito tenso no começo, porque você tem medo de não ser levado a sério, me surpreendeu positivamente o movimento, sabe? De que as pessoas parece que estavam querendo alguma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, eu me vejo em você, ou talvez uma mãe ou uma avó falando, eu vejo minha filha e minha neta em você, sabe? Então, existiu esse movimento que me surpreendeu demais, assim, demais. Eu nunca imaginei que o G1 Minuto ia causar o que causou na minha vida, assim, foi um absurdo. Antes disso, tu era o quê? Social media da parada? Eu era a editora do site do Bem-Estar, programa. Eu comecei estagiando numa equipe de chat. Sabe quando termina o Big Brother e a pessoa... eu não sei se hoje ainda tem isso, mas tinha aquela coisa... a pessoa agora vai pro chat conversar com você. Eu era dessa equipe quando eu estagiei. Então eu ficava ali nos bastidores selecionando pergunta e tal, apresentava algumas coisas. E aí depois eu fui repórter do G1 mesmo, de cobrir porta de Enem e tal. Aí fui social media do G1. E aí fui editora do site do Bem-Estar. Enfim.